Oi, 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 olá, boa tarde. Sejam tudo todos bem? bem-vindos a mais um encontro do Mate e um Respiro, uma conversa de mãe para mãe. Passa teu mate, vem. Hoje, né, a nossa temática é carreira e a maternidade, né? É possível conciliar essa função, né, essas duas funções, trabalho, carreira e a maternidade. Hoje nós temos nossa convidada especial, a Milena Bittencourt, psicóloga clínica, a especialista, né, na área da TCC, trabalha com adultos e adolescentes, uma parceira aí de uma longa jornada. Quando eu iniciei, ela foi uma das primeiras que me estendeu a mão e disse: "Vem, vamos lá, vamos trabalhar". E me ofereceu o lugar dela na clínica de nefro, que, nossa, foi uma experiência incrível. E hoje a nossa convidada parceira é a Nathalie, psicopedagoga, também especialista na área da infância, minha parceirona, né? Vocês conheceram ela na live passada. A Denise, que abraçou o projeto, hoje ela não pôde estar, mas a Nathalie, a minha parceira também, então ela está aí hoje para agregar o nosso encontro. E vou deixar nossas convidadas, né, falar um pouco, porque senão eu passo aqui só tagarelando. Bem-vinda, gurias. Obrigada por ter aceito o meu convite. Muito obrigada para vocês que estão aqui entrando, assistindo. Sejam todos bem-vindos. Agora eu deixo com vocês. É possível, gurias, conciliar a carreira e a maternidade? Acho que sim. Antes de falar, preciso fazer só um agradecimento especial aos meus pacientes que vão assistir essa live depois, porque quando eu comecei a atender com o Joaquim, recém-nascido, eu estava com 25 dias pós-parto, e os meus pacientes abraçaram o meu estagiário junto comigo, onde eu fiquei 9 meses com ele em atendimento, e eles foram, assim, ó, extremamente compreensivos comigo, porque além de ser um filho, primeiro filho, né? Primeira viagem, não sabia nada, eu estava conciliando as duas jornadas. E a gente tem que saber que quando outras pessoas acolhem nosso filho, a gente fica muito mais tranquila, né? Então, meu agradecimento especial aos meus pacientes, que foi possível conciliar essas duas funções, porque eles me apoiaram, né? Então, fica meu agradecimento aqui. Agora sim, passa a palavra. Eu achei maravilhoso esse agradecimento, porque a gente que tem filho pequenininho enquanto trabalha, sabe o quanto isso faz diferença. Eu também tive atendimentos com a Sofia muito pequenininha e passei a pandemia com a Sofia em casa e eu tinha o consultório em casa. Então, assim, inúmeras vezes, ou no meio de um atendimento online, ou quando a gente já voltou presencial, eu precisava parar porque tinha uma criança de 2 anos e meio batendo na porta, ou então tendo uma crise de choro, e eu ouvindo e pensando assim, meu Deus, a minha mãe não vai dar conta. E aí eu entendi que no meio do caminho era melhor eu dar 30 segundos, 1 minutinho, 2 minutinhos de atenção para ela e dizer: a mamãe está trabalhando, a mamãe vai terminar, e quando a mamãe terminar, eu venho ficar contigo, que ela se acalmava, sabe? Na maioria das vezes, às vezes não, acontece. Mas, sim, ter pacientes que compreendem essa jornada é fundamental. E, bom, antes, eu não vou me estender, vou deixar a Nathalie se apresentar também. Eu sou a Milena Bittencourt, eu trabalho com adolescência e adultez. Já trabalhei com crianças e eu gosto muito das crianças, mas eu gosto muito de trabalhar com os pais das crianças, que muitas vezes precisam de um suporte, buscam orientação e não sabem exatamente onde achar. A Nathalie sabe bem do que a gente está falando, porque eu, como mãe, e ela também já está nos acompanhando enquanto profissional também. Então, maravilhoso poder ter pessoas que a gente pode confiar para nos auxiliar nessa jornada. Gurias, agradeço mais uma vez o convite, né? Que bom o pessoal que está aí nos assistindo. Como a gente falou da outra vez, a maternidade também é um aprendizado, né?
Muito a gente aprende na marra, né, com os nossos filhos, mas muito a gente aprende com a busca do conhecimento, seja por leitura, seja acompanhando perfis, né, que nos apoiem, ou de diversas maneiras, né? A maternidade é um aprendizado e a gente vai aí conciliando, né, da maneira como a gente pode. Eu também, assim como vocês, experiencio isso, né? De dividir entre um atendimento e outro, um mamar, um colo, né? Um cuidado. Mas eu entendo também como isso deve ser muito difícil para as mães que não têm essa flexibilidade nos horários, né? Para as mães que precisam, de fato, deixar a sua criança com 4 meses na creche e aí passa o dia todo longe e só vai ver a criança no final do dia, né? Aí eu acho que é um dos dilemas e uma das grandes dificuldades de conciliar a maternidade e a carreira. Com certeza. Eu escuto muito comentário de eu acho que eu vou desistir do meu trabalho para ficar em casa. Ah, eu acho que eu não vou voltar para trabalhar. Ou eu vou pedir mais umas férias e aí vou emendar mais um mês. Mas aí depois, nas férias da criança, eu também não vou poder estar em casa porque eu vou ter que estar trabalhando. E aí fica esse dilema, né? O que que eu faço agora? Porque eu voltar para trabalhar, gurias, é muito difícil, porque são 4 meses, é um período muito curto, né? Se for para pensar, 4 meses é muito pouco tempo. Agora que tu começou a te adaptar com a criança, agora que tu tá aprendendo os macetes, e aí tu já volta a trabalhar. E aí como é que tu vai confiar, né? Numa escolinha, no estranho, porque a adaptação é 15 dias, 15, 20 dias. Então Exato. é muito difícil essa realidade, né? Como é que a gente pode falar para essas mães, né? Como que a gente pode tranquilizar essas mães? Porque a gente sabe que ao mesmo tempo que é muito bom eles estarem na escolinha, porque eles vão evoluir, eles vão conviver com outras crianças, mas a mãe também tem esse lado profissional que também é bom ela manter, né? Então, assim, a gente tem que ter esses dois olhares hoje. A mãe que deixa o filho na escola e vai trabalhar, e a mãe que opta, vou deixar o trabalho e vou ficar em casa com meu filho porque eu acredito que seja melhor, né? Porque essa mãe, ela abre mão de si pro filho. E aí ela também se culpa porque ela abriu mão dela, porque ela fica esgotada, né? O tempo inteiro só a paternidade, ela também quer o outro lado. Então, hoje eu queria que a gente olhasse para esses dois lugares, né? A mãe que sai e a mãe que fica. Como é que a gente faz? Acho que primeiro lugar de tudo é essa palavrinha mágica que ela é quase um unicórnio, porque a gente não encontra ela na realidade, que é sororidade. É tu entender que cada mãe, cada mulher vivencia uma experiência, tem uma história de vida e uma razão pela qual ela vai tomar as decisões que ela precisar e conseguir tomar, porque nem sempre é só sobre querer. Às vezes é sobre o que a realidade se interpõe na vida dela. E a gente enxerga tanto julgamento, a culpa vem muito do julgamento. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Já é automático. Ela vem eu brinco que sai junto com a placenta, assim, a culpa ali, e ela nunca mais vai embora da tua vida. Mas se a gente olhasse para o lado e a gente encontrasse mulheres que dão eco a essas nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas falas, já seria um grandíssimo acolhimento, um grande abraço. Mas a maioria das vezes não acontece. É um julgamento, tá? Mas por que que é que tu não vai trabalhar? Como assim tu não vai trabalhar? Mas aí tu vai ficar dependente do teu marido? Mas aí tu estudou, tu te formou pra quê? Sabe? Ou então se tu volta a trabalhar, nossa, mas tu já vai. Ai, nossa, tão pequenininho, tu vai botar na creche, vai ficar com a avó, vai sobrecarregar a avó. Aí Como é que eu tu olho. tem coragem? Como é que tu tem coragem? Exatamente, como se fosse uma maldade. A Sofia, eu tenho duas gestações muito diferentes, duas histórias muito diferentes. Eu tenho o Bruno, que já tem 19 anos. Na época eu não trabalhava, mas eu precisava trabalhar. Eu tinha que. Então, logo depois que ele nasceu, eu fui correr atrás, ele muito bebezinho e eu correndo atrás de trabalho. Ainda fazia faculdade, não era na minha área, tudo. Lembro de levar ele bebezinho para ficar com a minha sogra na época. E eu dizia, meu Deus do céu, sabe?
que dor. Aí consegui um trabalho que ele era menos horas, então, sabe, consegui meio que ir conciliando daquela forma, sempre com muita culpa. O Bruno ficou. Se descobriu que o Bruno tinha um probleminha de cranioestenose, que ele ia ter que fazer uma cirurgia grande, tudo. Me afastei novamente do trabalho para acompanhá-lo em todo o processo, toda aquela questão. Já a Sofia vem no auge do meu trabalho como psicóloga já. Eu trabalhei até a última semana de gestação, barrigão, para lá e para cá, trabalhava na hemodiálise, chamei a Jéssica para ficar no meu lugar e cobrir a minha licença maternidade, mas também me lembro direitinho que eu acho que ela tinha, não sei se ela tinha 30 dias de vida, e eu andando por dentro de casa, e eu dizia assim, ó, meu Deus, eu me lembro de ligar para uma cunhada minha e dizer assim, ó, eu não aguento mais ser sua mãe, eu preciso ser outra coisa além disso, sabe? E aí eu já voltei nos atendimentos online e eu disse, não dá, eu não consigo, não conseguia mais. Com o Bruno foi diferente, com o Bruno tinha um outro ritmo de vida, de história, mas com ela eu lembro da angústia de eu não posso ser só isso, eu não quero ser só isso. Mas nem por isso, nem porque eu estava muito afim de voltar a trabalhar, que a culpa e a dor de deixá-la não me acompanhou. Muito bem, pelo contrário. Na época a gente fez a mudança para cá e aí eu montei o consultório junto de casa, então eu parava, minha mãe ficava com ela, eu parava, ia amamentar, voltava, marcava pacientes mais espaçados para ter esse tempo e foi uma bênção. Mas essa não é a realidade da maioria das mulheres. A maioria das mulheres não tem isso. E aí, se nós aqui, com nossa flexibilidade, com a nossa possibilidade de fazer assim, já sentimos a dor que é de deixá-los, esses tempinhos que a gente precisa deixar, eu consigo entender uma mulher que decide, eu vou parar para ficar com eles, para ficar com minha filha, com meu filho. Embora seja muito, me assuste, me preocupe, a gente lutou tanto, né, pela independência, pelo feminismo, pela possibilidade das mulheres, mas eu consigo entender. Então, o julgamento foi uma coisa que, se antes de âmbito profissional a gente já aprende a deixar de lado, a partir de então passou a ser mais valioso ainda não julgar, não apontar. E sabe, Milena, isso que tu falou agora sobre o quanto a gente lutou para que a gente pudesse estar trabalhando, disputando de igual para igual, né? E o feminismo traz muito disso, da possibilidade da mulher escolher, né? Não que a mulher tenha que estar no trabalho. Essa não é exatamente uma posição feminista, né? A posição é eu posso escolher o que eu acho melhor para mim e o que eu consigo fazer no momento, né? E é importante também a gente pensar que o fato de uma mulher amar o seu trabalho, amar ser uma profissional, não quer dizer que ela vai amar, deixar de amar a posição de mãe, né? A gente pode amar várias coisas, a gente pode amar a vida de dona de casa, a gente pode amar a vida profissional, a gente pode amar ser mãe sem abrir mão de uma coisa ou de outra, né? A questão é o quanto a gente consegue equilibrar essas escolhas que a gente faz. Porque sempre que a gente escolher algo, a gente abre mão de um pouco de outra coisa, né? E a gente tem que pensar no que é menos difícil abrir mão nesse momento. O que vai ser menos difícil para mim abrir mão? No que eu posso abrir mão agora e no que eu não posso, né? Mas sempre a gente vai ter que abrir mão de algo. Perfeito. E como é difícil, né? Porque eu tenho uma figurinha, uma frase que eu li, que eu digo é a que melhor faz a explicação do que eu sinto. Tipo, a sociedade espera que a gente seja mãe como se a gente não fosse profissional e que a gente seja profissional como se a gente não fosse mãe. A conta simplesmente não fecha. E não vai fechar. E tu falou sobre equilibrar, né? A gente melhor equilibrar. E eu sempre, quando eu uso para os meus pacientes a questão de equilíbrio, eu peço para eles visualizarem o que é equilíbrio para eles. E muitas vezes eles me trazem aquela imagem das pedrinhas, sabe, equilibradas, firmes, retinhas. E eu digo, na vida da gente não é assim. O melhor
a melhor definição que eu encontro de equilíbrio seria o equilibrista na corda bamba. Que ele tem momentos em que ele precisa inclinar mais para cá, mais para a vida profissional, e momentos em que ele vai ter que voltar para cá, para a vida familiar, para a vida pessoal, enfim, sabe? Então, é esse tipo de equilíbrio que eu falo sobre a vida. Não é sobre o equilíbrio, eu encontrei e agora eu tenho que ficar nessa posição, porque senão vai cair. Não, é um equilíbrio em eterno movimento. Então, tu vai ter que aprender, tu vai ter que ceder, dar mais atenção em alguns momentos para um lado, e em outros momentos tu vai voltar para o outro. Senão a gente fica louca. A gente tenta ficar paradinho, agora tudo encaixou, todas as pecinhas, não vai dar certo. Porque, como ela disse aqui, a Gabriele, equilibra tudo, mas é difícil. É muito difícil, né? Equilibrar tudo. E além do mais, além de ser difícil de equilibrar, né? Vem os julgamentos, que também foi dito aqui nos comentários, né? O maior julgamento vem das mães, sim. O maior julgamento vem das mulheres. Como as mulheres são maldosas com a maternidade. Como as pessoas são pouco tolerantes com mães, né? Eu tenho sentido isso muito na pele desde que eu me tornei mãe. E até essa semana eu escutei um comentário assim: tu não sente falta dele quando ele tá na escola? Ela deve sentir muita falta dele, né, quando ele tá na escola. Eu disse, não, eu sei que ele tá bem, eu larguei ele lá bem, ele tá bem, eu fico bem quando ele tá bem. É óbvio que às vezes a gente fica aqui tendo que dar conta do trabalho e o pensamento está lá no filho que está longe. A gente tem que aprender a conciliar isso, daí acho que entra o equilíbrio. Porque a gente sempre vai estar pensando, será que está com frio? Será que está com fome? Isso eu acho que vem da maternidade, ou é uma questão individual, né? Mas o pensamento sempre vai estar em algum lugar. Mas a gente tem que tentar buscar o equilíbrio do foco, né? Agora, nesse momento, eu estou aqui, vou fazer o que eu tenho que fazer aqui, depois eu vou parar para pensar como é que ele deve estar. Porque se ele não estiver bem, alguém vai me avisar. Sim. Né? Porque vão avisar. É a regra, né? Uma das coisas que muda na maternidade é o telefone nunca mais fica desligado, né? O filho fora de casa, o telefone tá ligado o tempo inteiro. Eu já aviso para os pacientes, eu digo assim, olha, eu não atendo, não fico dando atenção aos meu telefone. Mas ele vai ficar ligado, porque se algumas pessoas me ligarem, eu vou parar tudo e eu vou atender. Não que, tipo assim, não seja prioridade meu paciente, ele não seja importante. Ele é. Mas eu tenho uma criança que depende de mim, sabe? Que a gente sempre diz, né? A grande tarefa nossa é fazê-los chegar vivos até 10 anos de idade. Depois, às vezes, eles já começam a conseguir se virar sozinho. Então, se eu tenho uma criança que depende nesse grau de mim, não, peraí. Sim, ele é, em determinados momentos, a minha prioridade. E as pessoas vão ter que lidar com isso. Sabe, guria, eu vejo assim, que em algum momento nos foi ensinado, erroneamente nos foi ensinado, que quando a gente entra na empresa, a gente tem que deixar os problemas da gente lá fora, né? Como se a gente fosse um robô que desliga quando chega na empresa, a parte do coração, a parte da emoção, a gente desliga e fica com foco total no trabalho. E não é assim. E as pessoas acreditam que é assim. Né? Que quando a gente está no trabalho, tá ali, que a gente não pode estar com o pensamento em outro lugar, quando na verdade não é assim que acontece, né? A gente é um... Né? O trabalho fica fora de casa, nunca não pode voltar para dentro de casa, né? Você, pensando que a pessoa que está trabalhando e está em casa é outra, são pessoas diferentes. Assim, não dá para separar, né? Assim como a gente leva questões do trabalho que a gente fica pensando na nossa casa, quando a gente vai trabalhar, a gente também pensa nas coisas da casa. E às vezes é uma questão de normalizar que isso é natural, que isso realmente acontece, né? E que isso não nos torna profissionais menos capazes do nosso trabalho, do nosso dever. Tipo assim, se eu não deixar o meu telefone ligado, aí sim que a minha cabeça vai ficar. Será que alguém tentou falar comigo e não conseguiu? Ai, meu Deus do céu, será que tá tudo bem? Se o telefone tá ligado e ele tá ali acessível, tipo, eu sei que ela está bem. Eu sei que a Sofia voltou hoje para a escola. Faltou quinta, faltou sexta, faltou ontem por conta de dor de ouvido.
Eu pensei, eu digo, como é que eu faço? Não, não dá. Se hoje eles me ligarem, daqui a pouco, se me ligar aqui, talvez eu digo, gurias, ó, tchau, sigam a live aí que eu vou ter que buscar a Ruiva na escola. Não adianta, sabe? Não vou deixar uma criança com dor, com problema dentro de uma instituição, porque por mais que a gente, vamos ser honesta, né? A gente tem aqueles momentinhos em que, graças a Deus, a criança não está aqui, está na casa da avó. Graças a Deus, alguém está cuidando da minha criança nesse momento. Talvez vocês ainda eles são muito pequenininhos, talvez vocês ainda não conseguiram sentir isso. Mas a minha já está com P7. Então tem dias que, tipo, ai, graças a Deus, alguém está cuidando dela nesse momento para mim ter um respiro, ter um alívio. Não me faz a mala menos. Deixa de ser a melhor mãe para ela. Por pensar Exato. isso, por sentir isso, né? É o retorno para o trabalho. Porque, assim, é muito dolorido, né? A primeira vez que eu deixei o Joaquim na escola, eu lembro da cena, assim. Ele fez adaptação, ele ficou bem. Primeiro dia que eu deixei ele sozinho na escola de vez, assim, eu saí de lá bem até que uma mulher me parou na rua e disse assim, nossa, como é que tu vai se sentir agora, né? É só vocês dois. Nossa, aquilo foi uma paulada. Eu subi uma lomba que tem da escolinha pra minha casa, assim. Eu subi chorando, mas me esvaindo. Acho que eu fiquei 1 hora chorando sem parar. Assim, disparado. Assim, me sentia a Carolina Dickman no Laços de Família, quando raspa o cabelo, sabe? Até a música, assim, de fundo eu escutava. E aí, assim, hoje, se ele não vai pra escola, nossa, eu sinto uma falta da escola, assim, ó, porque é um respiro que a gente tem, né? Até o trabalhar é mais tranquilo, mas não deixo de ser a mãe por causa disso, né? Não deixo de amar meu filho porque ele tá na escola. Não deixo de amar ele porque ele tá com outra pessoa. Se ele está bem, agora é diferente de tu largar ele com alguém que ele ficou chorando, ele ficou com alguém que ele não tem vínculo, ele ficou com alguém que vai passar trabalho, assim, alguém que não saiba cuidar. É diferente, né? Quando tá preparado. Então, assim, a primeira vez, né? A primeira vez que a gente vai deixar ele, vai ser difícil. É óbvio que vai ser difícil para ti, vai ser difícil para ele, mas é uma adaptação, né? Um processo que a gente tem que respeitar. E a gente tem que lembrar também que, infelizmente, ainda, né, a sociedade impõe que a maternidade a mãe é solo, né? A maternidade ela é solo, ela é sozinha, ela é solitária. Por mais que o pai esteja presente, por mais que tenha rede de apoio, a maternidade ela é solo, ela é sozinha. Então é a mãe que perde o sono, é a mãe que deixa de trabalhar, é a mãe que abre mão de muitas coisas e muitas vezes a criança não dorme a noite inteira. Eu tenho que largar na escolinha ele vai dormir e eu tenho que ser produtivo o dia inteiro, porque eu tenho que trabalhar. E aí, como fica, né, essa mãe? Meu Deus do céu. Mãe, porque ela tá exausta. Tem que ser produtiva, né? Uma criança com 4 meses para ir para creche, a gente sabe que a criança de 4 meses muito raramente vai estar dormindo já a noite toda. Inúmeras vezes a criança de 4 meses acorda para a fraldinha, para o mamar, para o colinho. Então, a mãe não conseguiu entrar em sono profundo durante a noite toda, né? De manhã tem o dilema da creche, de deixar a criança na creche. E aí ela vai para o trabalho e ela tem que ser produtiva, igual a todos os outros funcionários, e competir, né? Porque é isso, porque e não pode reclamar. Que a gente seja competitiva, né? A mãe não pode reclamar. A vida da mulher, mãe, é aquela corrida de obstáculos, né? Com vários obstáculos a mais do que o colega homem, do que a colega não mãe, certo? E a gente, em vez de olhar e entender que, tipo, tá tudo bem, daqui a pouco eu vou demorar um pouquinho mais para chegar lá. Não, a gente fica se cobrando porque eu ainda não cheguei lá. Como que eu ainda não cheguei lá? Eu preciso ir, eu preciso conseguir, eu preciso... Gente, não, acho que é uma grande coisa a gente olhar pra gente e entender que, tipo, isso não me torna uma profissional de menos valor, não me torna uma pessoa menos capaz, mas que talvez, sim, eu vou ter que recalcular uma rota. Eu vou ter que aprender que, tipo assim, tá, não vou conseguir. Eu sou uma que, tipo assim, eu tenho uma grande dificuldade em estudar online. Eu já paguei vários cursos e não consegui chegar ao final, porque eu tenho dificuldades. Eu tenho alguns traços TDAH bem importantes, então o online para mim. E aí eu penso assim, tá,
Então, vou fazer uma pós-presencial. Uma pós-presencial me come hoje, comeria meu sábado. Eu trabalho a semana inteira. Minha filha passa, hoje a Sofia está com 7 anos, ela passa amanhã no contraturno e à tarde na escola. Eu parei de fazer a zumba, estava fazendo a zumba, estava adorando tudo, parei de fazer a zumba, porque a zumba eram 2 vezes por semana à noite. E aí eu não conseguia sentar com ela para estudar e ajudá-la nas coisas da escola. Ela adorava ir para Zumba, ficou braba comigo. Mãe, como assim nós não vamos ter mais Zumba? Porque ela ia comigo. Não era sobre o tempo de qualidade junto com ela, porque nós tínhamos, ela estava lá, estava brincando, estava faceira. Mas neste momento da nossa vida e da vida dela, eu preciso dar mais atenção para isso do que aí troquei, vamos para academia de manhã, que daí eu largo ela no Sesc, ela faz o contraturno lá, e às vezes ela vai comigo, inclusive, na academia do Sesc, ficar um tempo lá, e aí depois ela vai para lá e tá tudo certo. Porque nesse momento eu preciso fazer escolhas. Muito se fala sobre uma mãe se priorizar, tá? Ai, a gente não pode esquecer da gente, a gente precisa se priorizar, a gente tem que ter o nosso tempo, tudo. E eu concordo com isso. Mas na prática, como eu falei, tem uma criança que necessita do nosso olhar e do nosso cuidado. Como é que eu posso apenas pensar em me priorizar, sem pensar que, tipo assim, tá, ela vai aprender, em algum momento ela vai aprender o que ela tem que aprender. A prof da escola ensina, ou a escola não está ensinando e por isso ela não aprendeu. Não, tem uma parte que só a gente consegue fazer. E talvez a Zumba e esse momento super divertido vai ter que ficar mais para ali para diante. E tá tudo bem. O trabalho, a mesma coisa. Eu tenho muita busca, por exemplo, e pelos horários no final de tarde, início de noite. Muita. Eu brinco que provavelmente se eu não atendesse de manhã e atendesse nesse horário, eu teria a agenda cheia. Mas ela chega da escola antes das 6. Então, eu já trabalho até às 7. Às vezes um pouco menos. Sempre que eu consigo botar um pouco menos. Mas é muito difícil a gente não atender nesses horários, porque é um horário de muita demanda, o pessoal trabalha o dia inteiro, né? Necessita desse horário. Mas é meio que o meu limite. Porque assim, não, gente, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que dar atenção para ela, eu tenho que ajudá-la com as tarefas, eu tenho que escutar como é que foi o dia dela, sabe? E de manhã eu não tenho também a possibilidade, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar as contas. Então, ou eu trabalharia de noite ou eu não trabalharia de dia. Eu acho que à noite ainda eu tenho mais, tenho a família toda junto, tenho meu esposo, tem todo mundo ali e a gente consegue atuar como família. Então, é difícil dizer não tenho horário para te atender e passar para um colega. Porque a gente precisa da grana, a gente precisa trabalhar, a gente tem contas para pagar. A gente quer botar eles no balé, na natação, no futebol, no isso, naquilo, e a gente precisa de dinheiro para isso. Mas nada disso vai ser mais importante do que a minha presença na vida dela, no dia a dia junto com ela, com ele, entendeu? Então, é necessário a gente fazer escolhas. E, de novo, nem sempre temos essa possibilidade. Eu tenho pacientes minhas que a criança passa o dia inteirinho na creche e ela precisa trabalhar de noite. Então, passa muitas vezes e vê alguns minutos por dia. E é a realidade econômica deles. Como é que eu vou julgar essa mãe? Ninguém está sofrendo mais do que ela. Pode ter certeza. Ninguém queria uma realidade diferente mais do que ela. E aí a gente tem que, eleger prioridades. Hoje eu tô muito cansada, meu trabalho foi muito exaustivo, eu tô com pouca paciência, eu não tô afim de fazer janta, eu não tô afim de ter o tempo de qualidade, então eu vou dar ali a bolachinha doce para ele comer, e é isso. Amanhã eu vou escovar o dente, amanhã eu vou lavar o cabelo, amanhã... Hoje a minha prioridade, eu quero me sentar, eu quero tomar meu chimarrão e vou dar o doce para ele comer, ele vai ser feliz, e meu tempo de qualidade é isso. Amanhã minha prioridade vai ser escovar o dente, vai ser tomar um banho de qualidade com ele.
Eu acho que a gente tem que escolher prioridades. Não dá pra gente botar assim a ideia de uma mãe perfeita, né? Na última live a gente falou sobre a mãe suficientemente boa, né? Então, assim, o que é uma mãe suficientemente boa? É aquela que consegue atender as necessidades básicas. Quais são? A que eu acho que é básica, a que eu acho que é importante. Eu vou ser a mãe boa se eu estiver ali com meu filho, porque se eu não estiver ali, eu não vou ser a mãe boa. A mãe boa não é a que dá tudo. A mãe boa é a que dá o amor, a mãe boa é a que dá a segurança, a mãe boa é a que tá ali, né? Vocês podem, né, falar aqui a opinião de vocês sobre isso, né? Mas acho que quando a gente fala em equilíbrio, a gente tem que falar sobre o que é importante naquele momento. Daqui a pouco, aquele momento, é importante a criança sentar no colo da mãe e ficar ali. Ótimo! Daqui a pouco, naquele momento, a criança quer brincar. Vamos lá. Daqui a pouco, não quer fazer nada disso, mas aí terceiriza, cadê o pai, cadê a tia, cadê alguém que está ali que possa fazer isso naquele momento, porque eu não consigo. Tu não vai deixar de ser uma boa mãe se tu não fizer essas coisas naquele dia. Amanhã vai ser prioridade. Hoje tu vai descansar para amanhã ficar melhor, porque tu passou uma noite inteira em claro, tu teve que trabalhar o dia inteiro, tem que chegar em casa, tem que dar conta da casa, dar conta do marido, dar conta do filho. Ah, gente, é muita coisa, né? Aqui a Fábio disse, a gente tá plena no cansaço, né? Realmente, a gente às vezes tá plena no cansaço. Eu falei pra Jéssica antes, eu digo, não consegui botar a porcaria do filtro aqui, não entrou a porcaria do filtro, daí eu dei uma maquiada, porque eu disse pra ela, vou explicar depois, Sofia vem de 4, 5 dias de dor de ouvido. Ouvido, gente, ouvido é horrível. Dói, eu imagino ali, e aí dói, chora, daí choraminga a noite inteira, daí saí 2 noites do meu quarto para dormir na beliche debaixo dela, porque só o fato de eu estar ali embaixo já deixava ela mais tranquila. Ela, durante a noite, várias vezes, ela choramingou, mãe, tipo, só para ver se eu tava ali, eu não precisei nem levantar, nem acolher, assim, fazer oi, filha. E aí eu via que ela virava pro ladinho e voltava a dormir. Porque só o fato de eu estar ali. Mas, obviamente, que eu não dormi direito. Então, eu tô com a cara inchada, eu tô tudo isso. E vamos passar um reboquinho aqui, vamos enganar que a gente tá plena na canseira. Porque é isso. E isso fala muito, gurias, dessa sobrecarga materna, da sobrecarga feminina, de além de ter que dar conta do trabalho e dar conta muito bem do trabalho, dar conta da maternidade, dar conta da casa, o planejamento de todas as atividades da casa, né? Tradicionalmente partem da mulher, quando que tem que olhar a mochila da criança, tem que olhar o caderno, tem que organizar o médico, a vacina, tem que organizar as coisas que precisam ser feitas na casa, pensar no dia de hoje, pensar amanhã o que vai ser feito. Então, essa sobrecarga mental, dessa responsabilidade de fazer as coisas fluírem dentro da casa, também é algo que pesa muito e que influencia muito na carreira. Porque no momento que a gente se dedica tanto para as atividades da casa, a gente acaba tirando o tempo do planejamento de carreira. Porque a carreira não é só a gente ir no trabalho e trabalhar. É muito disso, de estudar, né? O que a Milena estava falando, a gente precisa estudar, tem que fazer uma pós-graduação, tem que fazer um curso, né? Tem que se dedicar quando está lá na empresa, tem que pensar no que quer para o futuro, né? Se organizar, se planejar. Então a carreira não é só ir no trabalho e trabalhar. Tem todo um planejamento, tem horas fora do trabalho que a gente trabalha também, né? Então, eu vejo muito isso, sabe? Essa sobrecarga das mulheres por conta de um acúmulo de funções, né? Eu brinco, às vezes eu digo, imagina se a casa fosse uma empresa, quantos cargos a mulher estaria ocupando? Se a nossa casa fosse uma empresa, né? Meu Deus. Pra gente ver como essa divisão não tá igual. Não, olha, é isso, tipo, a gente gerencia, a gente executa, a gente coordena, a gente delega, mas tudo passa por nós. E a gente vem, eu tenho um filho, um homem, né, hoje já adulto, homem, e o quanto é difícil, porque ele foi criado, filho, isso daqui é tua, não é nem obrigação, tu tem que fazer, tu mora nessa casa, tu mora nessa casa. Então, essa é a tua parte da tua contribuição para o bom funcionamento dessa casa, sabe? É simples isso, mas não é simples.
Não é tão simples, porque então meu marido trabalhava muito tudo e foi criado num modo de que ele ajudava em casa e continua ajudando em casa. Mas é diferente o ajudar do essa casa é minha, mora aqui e vamos lá, só vamos fazer, sabe? Só vamos fazendo. Não, sabe? É ainda aquela coisa, não, tem que ajudar a esposa, tem que ajudar a mulher, tal. Não, não é ajudar, é assumir a sua parte, a sua responsabilidade dentro daquilo. Mas ainda né, eu nem vou reclamar, porque graças a Deus ainda tem ajuda. Podia não ter, porque tem muitos casos que não tem. Então, vamos lá, a gente levanta as mãos e torce para que esses entendimentos e essas compreensões vão acontecendo. Eu me recordo do dia que eu parei, porque tem aquele quadrinho, né, que explica sobre carga mental, muito maravilhoso. E aí eu saí, eu e o meu filho, nós fomos buscar a Sofia na creche, e na volta nós passamos no mercado, e aí eu disse para ele, me lembra de passar no lugar X para pegar os frios, porque lá é mais fininho, né? As fatias são mais fininhas. Quando eu estava dobrando para chegar na esquina, eu olhei para ele, os frios. Aí a mãe já cansada, sobrecarregada, estressada, já peguei, já... Filho, vou te explicar uma coisa sobre carga mental. Digo assim, a mãe te pediu uma coisa, uma única coisa. Diz assim, pra tu me ajudar a lembrar, porque eu sabia que eu tava muito atucanada, que não ia conseguir. Aí parei, mostrei pra ele tudo. Digo, ó, isso daqui, ó, quando a gente tem que pensar tudo, a minha cabeça não dá conta, eu vou ficar louca. Eu disse assim, porque eu tenho que pensar as minhas coisas, as coisas de vocês, as coisas da casa, as coisas do trabalho. Não dá, o HD aqui não vai dar conta, sabe? Então, é um trabalho que a gente vem construindo no dia a dia. E o quanto é difícil, porque a gente tenta construir isso dentro da casa da gente, certo? Mas nas outras várias casas isso não está sendo construído. E muitas vezes eles vão, tipo, mas por que tal lugar é assim? Por que tal lugar é diferente? Por que na casa de fulano não sei o quê? E aí a gente vai lidando com tudo isso, tentando equilibrar, tentando criar um ser humano adulto funcional que entende quais são as suas responsabilidades, mas a gente sabe que muitas vezes no mundo não é isso que eles estão recebendo. E acaba sendo monetário isso, né, gurias? Porque a gente trabalha isso na casa da gente, né, com os nossos filhos. Eu trabalho isso já também com o João Pedro. Ele toma banho, ele pega a roupinha dele e põe na máquina, ele toma a mamadeira e lava a mamadeira dele e guarda, né? E ele tem 3 anos e ele tá aprendendo isso. Porque isso tem que ser ensinado desde muito novinho, para que isso seja, de fato, enraizado na cultura dele. Mas a gente sabe que fora da casa da gente é completamente diferente, porque se entende ainda que a boa mãe é a mãe que dá conta de todas as tarefas. Mãe é uma executora de tarefas. Precisa fazer tudo pelos filhos, precisa se dedicar completamente aos filhos para ser uma boa mãe. E não de fato ensinar a criança a ser um adulto funcional. Não, a boa mãe é a mãe que se dedica Então, totalmente às só um tarefas. minutinho, eu já tô voltando aqui. Só um minutinho. E assim, né, nós que somos mães de meninos, como é difícil, né? Não sei se tem mais mães de meninos aqui assistindo, né? Mas assim, o mundo ele é muito machista, né? Então os filhos homens não podem fazer o serviço doméstico. O Joaquim tem 1 ano e 4 meses, ele tem uma vassoura e um rodo. Ele adora passar a vassoura e o rodo dele, pequenininho, né? Então ele tá sempre com um paninho na mão. Mas por quê? Porque a gente incentiva, vai limpar, vai mexer. Porque a sociedade entende que o homem tem que ser servido, né? Então é muito difícil criar meninos. E quando eu conto que o Joaquim tem a vassoura dele, o paninho dele, as pessoas ficam assim, nossa, você tá ensinando ele a fazer isso agora? Sim, tô. E se ele quer brincar de limpar que nem eu limpo, ele vai limpar. Pra ele saber que isso faz parte da realidade. Ele é um ser humano, ele mora nessa casa, ele também vai contribuir. Ele não tá me ajudando. Funcional, né? Que nem eu digo. Mas assim, o quanto é machista isso, né? E
E o quanto a gente tem a culpa já nossa, materna, mas o quanto a opinião dos outros, né, atrapalha o nossa tomada de decisões, porque tu chega assim, não, eu estou no meu equilíbrio, já sei o que é bom pra mim, aí vem aquele o anjinho, o diabinho, né? Vem lá e diz, olha, tu não tá fazendo direito. Né? Essa semana eu fui obrigada a dizer, olha, se cada um cuidasse do seu filho, o mundo seria muito melhor, porque para de falar, entendeu? Eu que sei. Porque as Cara, pessoas têm opinião o tempo inteiro, né? Do que tu tá fazendo certo, tá fazendo errado. É muito difícil. Não sei se vocês concordam, quem tá aqui assistindo, por favor, coloque a sua opinião. Mas assim, o quanto é difícil a gente poder, quando a gente consegue encontrar um equilíbrio, né? Até a semana que vem, nossa live, né, Nathalie, é sobre os mitos da infância, que a gente vai falar muito sobre isso, sobre os pitacos. Porque tem muito disso, assim, o tempo inteiro. E na carreira, né, não é difícil, não é diferente, porque a gente tem que se dividir, porque eu posso ser a psicóloga, eu posso fazer aqui as minhas lives, mas eu tenho que dar conta do filho, da casa, enfim. E o quanto isso é difícil. E aí, dentro da caixinha de ontem, que a gente abriu aqui, um dos comentários foi assim, eu vou ler, tá? Acho que o mais difícil sempre foi não me sentir culpada por não dar conta de tudo o tempo todo. Olha a diferença, né? A gente fala que a gente se sente muito culpada. Esse comentário foi: eu não me sentia culpada. Eu saía para trabalhar, fazia minhas coisas e não me sentia culpada. Por que essa pessoa talvez se sentia não achava difícil isso? Porque com certeza as pessoas dizem assim: como que tu faz? Como é que tu faz mas isso? tu não Como é que tu deixa teu sente filho assim? falta? Mas como assim? Tu não sente falta? Como assim? Sentia culpa por não ter culpa, né? É. Não tem culpa, tipo, eu tô bem comigo, tô aceitando a minha realidade, mas vem alguém e diz e tu fica assim, será que eu tô fazendo certo? Será que é normal isso? Será que eu sou a péssima mãe por causa disso? Porque a gente se questiona, será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que meu filho vai me amar? Será que tô fazendo certo? Esses pensamentos vêm na nossa cabeça, vamos dizer que não, porque vem. Não, uma das coisas que a gente trabalha muito, que eu trabalho muito, justamente é sobre a gente acolher o pensamento, porque o pensamento vai vir. A gente fala sobre as crenças disfuncionais, né? Então a gente cria crenças que são colocadas para nós e que elas não são verdades absolutas. E a gente passa a acreditar nelas. Quando a gente faz um processo de psicoterapia, de autoconhecimento e tudo, o que que a gente está dizendo? Olha só, então eu aprendi que este pensamento que eu tenho, ele vem de um aprendizado disfuncional que não vai me ajudar, não vai me fazer bem, não vai agregar na minha evolução pessoal. Então, bom, ele vai vir, ele vai continuar vindo. Os pacientes têm muita ideia de que vai sumir esse pensamento. Ele não vai sumir. Ele veio junto, tá centralizado dentro da gente. Mas aí a gente para, não, peraí. Não necessariamente é uma verdade absoluta. Esse pensamento passou, mas ele não é meu. Eu vou deixar ele passar e ele ir embora, seguir o caminho dele, e não vou reter ele para mim. Eu já aprendi que boas mães podem ser imperfeitas, são insuficientes ou suficientemente boas, né? Eu adoro essa expressão, a mãe suficientemente boa. É o necessário, e o necessário também é a gente não ser perfeita. Porque pensa só, nossos filhos crescendo com a pressão de eu tenho que ser perfeito que nem mamãe. Não quero essa dor, não quero esse peso para ele de jeito nenhum. E tem um comentário, Gurias, que eu acho esse comentário muito pesado, tá? Mas a gente é automático, eu escuto muito mães falando pros filhos. Olha aqui, ó, dinheiro não cai em árvore. Eu trabalho para ter dinheiro para comprar essas coisas. Se a mãe não trabalhar, se a mãe não trabalhar, não vai ter dinheiro para comprar Perfeito, teus negócios, né? E aí perfeito. passa a responsabilidade para aquela criança de que eu não posso sentir porque a mãe tem que trabalhar para ganhar o dinheiro para ter. Você entende que é uma pirâmide, assim, a gente tem toda uma montanha de coisas que a gente tem que ter. Mãe, você tá cansada, você tá exausta, um dia é exaustivo de trabalho, a casa é exaustiva. Então, assim, se tu tá vendo que tu tá muito cansada, respira, não fala com ninguém, não manifesta nada, respira, bota o pé no chão, lava a mão e vai de novo. Porque é importante o trabalho, mas não é o que não é que não pode, né?
É adequado o filho saber a importância do trabalho da mãe, mas não que é uma responsabilidade dele ela estar no trabalho, né? Porque a Sim. gente também tem que ter esse cuidado, né? Porque às vezes a gente tá tão cansada que a gente passa adiante, né? O nosso cansaço, né? Não sei se isso já aconteceu com vocês, né? Mas eu escuto muito esse comentário aqui. Aqui tem um comentário, falei isso hoje com meu filho. Faz parte, é isso aí. Na hora a gente Não, e tá fala, tudo depois a bem. gente E pensa. automática, né, guria? São coisas que a gente fala É, que automaticamente a gente fala porque a gente escuta muito, né? E porque a gente escutou muito dos nossos pais também. E a gente cresceu e aprendeu que é dessa forma, né? é E isso eu aí. acho muito bacana, eu converso muito sobre isso com os pais e mães, né? Principalmente mães, porque são quem mais procuram nesse contexto. Mas graças a Deus está aumentando o número de pais, tá? Gente, não é sobre não errar. Nós vamos errar. Muitas e muitas e muitas e muitas Que vezes. bom. A gente vai dizer, ai, filho, olha só, a mãe tem que sair para trabalhar, porque senão a mãe não consegue comprar as coisas para ti e tudo. Tá tudo bem. Uma frase dessas, ou outra do estilo dessas, vez ou outra, vai bater ruim naquele momento, nossa, né? Tipo, mas se no teu dia a dia, na construção da relação que tu tem com o teu filho, tu mostrar que de fato ele não é o responsável pelo teu trabalho, que tu não tem, que a mãe não está trabalhando apenas para fornecer as coisas para ele, tudo, essa frase vai ser só mais uma frase que ele vai ter ouvido e não necessariamente a construção da crença do tipo, nós, Exato. agora, isso é repetido como um mantra. E eu levo a vida assim, do tipo, não, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que comprar as coisas para ti, não sei o quê. Não. Aí ele vai crescer acreditando que realmente ele foi o causador daquela situação, o responsável pela mãe ter que sair de casa para trabalhar, então ele é o culpado. Não, não, a gente tem que tomar muito cuidado para não carregar uma mochilinha de pedra de culpa sem a necessidade, porque a gente vai falar, a gente está cansado, a gente está estressado. E a gente vai falar uma coisa que a gente ouviu muito e que a gente aprendeu e tá tudo certo. Aí depois a gente olha e diz, olha, filha, desculpa. Enquanto É só morar no mais meu. uma das tantas frases loucas que essa mãe fala. Nossa Senhora, se eu fosse anotar, eu me lembro que no meu chá de fralda tinha uma pessoa anotando frases soltas e depois leu tudo aquilo. Se eu tivesse alguém anotando as minhas frases, eu não ia querer que ninguém lesse para mim, não. E também tem aquela mãe que daí acha que é assim, meu filho tá sentindo falta da mãe, então toda vez eu vou lá e levo um presente, levo um brinquedo, levo uma coisa. Esses dias eu escutei de uma criança de 4 anos. Minha mãe é muito rica. Mas a minha mãe é muito rica. Eu disse, por que a tua mãe é muito rica? Porque ela sempre me traz um carro quando ela chega. Eu achei aquilo sensacional, porque a ideia é de que, tá, minha mãe sempre me dá presente, então ela tem muito dinheiro, né? E ela compra tudo. E não é no presente, né? A gente tá falando aqui sobre equilíbrio, a gente tá falando sobre tempo de qualidade, a gente tá falando sobre isso. Não é sobre o dar, é sobre o estar. E o estar não é Sim. todos os dias, não é o tempo todo, não é 24 horas, é um momento que tu tira para ser da criança. Que seja a hora do banho, que seja a hora de dormir, que seja a hora da janta, que seja do bom dia. A hora que tu tiver, que seja O um tempo de momento que seja de qualidade. qualidade. E a Tempo de qualidade qualidade não é sempre estado mais de importante do perfeição. que quantidade. Porque às vezes tem mães que ficam o dia todo com a criança em casa e que não tem momentos de qualidade nesse dia todo, porque essa mãe fica extremamente estressada, porque ela está abrindo mão da carreira, porque ela não está trabalhando, porque ela não está feliz por estar se dedicando somente àquela parte da vida dela, né? Então ela não está feliz, ela está estressada, ela acaba brigando muito com essa criança, né? O relacionamento já é um relacionamento pesado entre mãe e filhos, né? Eu já atendi casos assim que a mãe me disse, olha, eu não estou trabalhando fora, mas eu me sinto culpada de botar meu filho meio período na creche, porque eu não estou trabalhando, né? Mas ela mesma me disse, olha, mas eu sei que o tempo que eu estou em casa não está sendo bom, que eu estou estressada, eu vejo as crianças estressadas, né? Por conta de tanta briga que tinha em casa. E é isso, né? É o tempo bom, o tempo de qualidade que se consegue compartilhar, né? Entre mãe e filho. E requer
uma organização, né? Requer que a gente se organize frente a isso. Elenca as prioridades, as necessidades e faça escolhas. Eu lembro quando o Bruno ele tinha ali por, acho que uns 9 anos, eu acho, que foi quando a gente foi para o movimento escoteiro. E aí ele falou para mim, mãe, eu quero ser escoteiro. E a primeira coisa que eu pensei, eu disse assim, meu Deus, eu trabalho a semana inteira, a gente só tem um sábado e domingo, o escotismo é todo sábado de tarde. E aí eu digo, mas eu entendo que ele queira fazer, que ele queira participar. Então eu olhei para ele e eu digo assim, tudo bem, a mãe vai te levar, tá? Mas a mãe vai ir, vou fazer o chimarrão e vou ficar sentada lá vendo vocês fazer atividade, tá bom? Tá bom. Acabou que, obviamente, como o escotismo é um movimento feito por voluntários, né? Eles veem uma mãe lá sentada a tarde toda, não deu 6 meses e eu já virei chefe escoteira também, né? Para fazer parte daquilo. Então, era. Mas é muito sobre isso. Tipo assim, eu pensei, meu Deus, eu vou perder um dia que eu tenho com ele, que eu já não tinha durante a semana, porque tinha que trabalhar, a vida estava acontecendo. E já tinha tido momentos anteriores em que eu trabalhava no comércio, então eu não tinha a flexibilidade de horários que eu tinha depois, quando eu me formei e virei psicóloga. E eu me recordo de um evento de Dia dos Pais. Era um Dia dos Pais, não era sobre mim, não era uma apresentação para mim, mas ele ia se apresentar num dia, tipo assim, numa quarta-feira às 6 horas da tarde. E eu trabalhava até 6h30. E eu chorava. Eu pensava assim, eu sou uma mãe horrível, meu filho vai estar lá se apresentando, eu não vou estar lá, e não sei o quê. E aí eu parei. Ah, não, mas peraí, eu não vou poder estar sempre. Ninguém pode estar sempre. Então, eu conversei com ele, eu disse, filho, dessa vez a mamãe não vai poder participar. O papai vai estar lá, vai ser muito legal, a vovó vai, eles vão filmar para mim e tá tudo bem. E ele, tá bom, mãe, tranquilo, sabe? Eu acho que isso é importante. Essa semana, agora, semana que vem, vai ter o passeio do contraturno. E aí eu pensei, nossa, ia ser tão legal eu ir. Não, não vou ir. Ela também tem o tempo dela com os amigos dela, sabe? Então, a gente fica tantas vezes tão presas ao eu tenho que dar tudo aquilo que eu não tive, tudo aquilo que eu queria dar, que a gente esquece de dar aquilo que a gente teve também, que foi um pouco de ausência, que foi um pouco de necessidade, que foi um pouco de espera, um pouco de todas essas coisas que às vezes a gente não consegue suprir, que a gente se chicoteia achando que deveria ter feito diferente, mas que formaram quem a gente é hoje, né? Meio louca, traumatizada, sobrecarregada, sim, mas também com muitas coisas, características bacanas, trabalhadora, lutadora, resiliente, mulheres que vão e que buscam e que enfrentam as adversidades. A gente não criou essa casquinha também à toa. Foi também nas faltas que os nossos pais acabaram nos fornecendo. E aí a importância da mãe suficientemente boa, né, gurias? A importância dessa mãe falhar e de a criança presenciar essas falhas e a criança também crescer em cima da falha da mãe, né? Principalmente, né? Porque é importante a gente, quando a gente fala sobre regulação emocional, que crianças não conseguem se regular sozinhas, precisam que o adulto regule essa criança, porque ela não sabe identificar se ela tá com raiva, se ela tá triste, né? A gente consegue identificar uma criança feliz porque ela tá sorrindo, tá brincando, mas uma criança triste, uma criança frustrada, uma criança com raiva, ela não sabe manifestar essa emoção de forma clara, a gente precisa regular essa criança, mas a criança vai aprender a se regular se essa mãe, né, essa figura de vínculo mostrar para ela, olha, eu também me frustro, eu também sinto raiva, eu também fico triste, eu também erro, né? Por exemplo, a frase, né, que eu falei aqui, eu trabalho para bancar os teus brinquedos, né? Então, assim, naquele momento, a criança precisa saber, olha, eu estou cansada, eu tenho as minhas responsabilidades, né? Essa mãe também pode pedir desculpa, essa mãe também pode chorar, essa mãe também pode expor, né? Acho que é importante a gente saber que
A fragilidade da mãe também pode ficar exposta para essa criança, porque ele precisa aprender que é normal chorar. Quando a gente fala de criação de filhos homens, a gente escuta muito a frase de que não pode chorar. Meninos têm que engolir o choro porque macho não chora, né? Meu filho tem 1 ano e 4 meses e eu já escuto isso. Engole o choro. Pra que tu vai chorar? Não foi nada. Não foi nada. Que não foi nada, gente. Ele acabou de cair aqui, se assustou. Foi sim, tu machucou a cabeça, já vai passar. Dói, né? A criança precisa saber o que aconteceu. Então, tem muitas coisas que a gente precisa ensinar para essa criança e falar sobre sentimentos, sobre erros também faz parte, né? E, de novo, né, reforçando o que a Natália disse, ser uma mãe boa também é mostrar isso, né? Então, quando a gente fala sobre carreira e maternidade, é possível conciliar as duas coisas? É possível, desde que a gente encontre um equilíbrio que é importante para nós. Não o equilíbrio que os coaching anunciam nas redes sociais ou que a Virgínia traz no Instagram. Aquilo que é importante para mim, né? Eu falo da Virgínia porque ela assim, é o modelo de maternidade que muitas mães querem seguir e não conseguem. O peso, o corpo, a ideia da criação dos filhos, que a gente não vai alcançar, né, gente? Na Na nossa vida realidade. real, não, a gente não tem a grana que ela tem, a gente não tem a rede que ela tem por trás, tudo aquilo. Então eu digo assim, gente, é absurdo. A comparação, tem um texto também maravilhoso que diz: a comparação é o ladrão da felicidade. Nós somos as mães possíveis que somos, com as nossas possibilidades, com as nossas vantagens, com as nossas dificuldades. E o nosso filho vai absorver e vai entender, vai compreender isso. Às vezes vai demorar um pouco. Talvez, assim como nós, muitas vezes, olhamos para nossas mães e pensamos: meu Deus, que mãe horrível, como eu queria ter outra mãe. Teve uma vez que o Bruno, durante uma briga, depois, ele chorava muito. Eu disse: filho, por que tu tá chorando tanto? Aí ele disse assim: mãe, é que eu pensei que se vocês morressem e eu fosse para uma outra família, talvez eu ia gostar mais. E ele estava chorando porque ele estava se sentindo mal de ter pensado aquilo. Eu disse: filho, a mãe já pensou a mesma coisa dos pais da mãe. E ele me olhou espantado, como quem diz: como assim? Eu disse: filho, na hora da raiva, no momento em que a raiva vem muito forte, ela faz a gente pensar umas coisas que não necessariamente são a verdade do que a gente sente a respeito de outra pessoa, mas é o que a raiva tá falando no ouvido da gente. Eu disse assim: eu sei que tu me ama, e eu sei que às vezes tu vai ficar muito bravo comigo e muito chateado de eu não deixar, de eu não permitir, de eu não aceitar alguma coisa que tu queira. E tá tudo bem, a mãe não vai ficar triste. Mentira, a gente fica um pouco, mas depois passa. Depois passa. Eu brinco sempre com a minha mãe, digo assim: se tu não leu as letras miúdas do contrato da maternidade, eu li. Eu sei que meu filho vai me detestar em determinados momentos e que isso faz parte de todo o processo, mas dói. Não acho legal, não, essa parte. Essa parte de pular. Mas ela tem. Mas é bem isso, né, Milena? É o quanto isso fala de um momento de raiva, né? E não de um sentimento de um filho em relação a uma mãe. Às vezes o João Pedro diz também pra mim: mãe, agora eu te odeio. Então, Daí eu digo pra ele: ai, eu sei, filho, mas é só agora. Daqui a um pouco tu já vai voltar a me amar, tá? E ele: ah, então tá. e o quanto é bom permitir que uma criança sinta a liberdade de falar esse tipo de coisa. Eu sempre falo, digo assim: ai, às vezes eu sinto falta de ter sido a mãe que simplesmente, porque eu tô mandando. Se eu sou tua mãe, eu tô mandando. Não, a gente decidiu criar filhos pensantes, racionais, pensantes, questionadores, que eles dão muito mais trabalho pra gente. Eles fazem, tipo: mas por que, mãe? Mas eu não sei, eu conto sempre uma história que foi: o Bruno deu um tapa de luva de pelica em mim uma vez, que eu jamais vou esquecer. Que ele estava fazendo alguma coisa no quarto dele, jogando, provavelmente, né? E eu pedi para ele fazer alguma coisa. E ele sai do quarto muito bravo, mas muito. Ai, e fazendo as coisas lá. E eu, cansada, estressada. E tu desamarra essa cara, porque não sei o que. Papapá. Aí ele parou, me olhou assim e disse: engraçado, quando tu e o pai
estão brabos, irritados ou chateados com alguma coisa, todo mundo sabe, porque vocês podem mostrar. Eu não posso. Que orgulho, hein? Eu parei.